Olá, como vai? Hoje é a aula 3 de 3 do tema Malha Fina e VIT. Aqui você verá os erros mais comuns no preenchimento da declaração do imposto de renda sobre previdência privada, VGBL, PGBL e UFAP. Entenderá a diferença na tributação dessas previdências para poder compreender exatamente como que é preenchido os rendimentos, resgate da previdência e principalmente como é lançado nas fichas da declaração a parte de pagamentos, que são os aportes. Verá as diferenças também no preenchimento de rendimento sobre cônjuge, o titular ou dependente, doações. Eu farei com vocês aqui uma simulação de um lançamento de uma despesa de doação, onde há dedutibilidade do imposto. E demais assuntos. Fique comigo até o final, se inscreva para receber todo o conteúdo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Continuando na ficha 4 ainda. Informar incorretamente rendimentos de FAP e de previdência privada. Vamos entender, então, quais são os pontos que nós temos que atentar com relação a rendimentos do FAP e previdência privada, tá? A previdência privada, para quem não sabe, é um complemento de uma forma bem simples, tá? Um complemento de aposentadoria. E nós vamos tratar aqui do PGBL e do VGBL, vendo dentro das fichas da declaração do imposto de renda como que deve ser declarado e qual que é a diferença de cada um deles. Vamos lembrar que aqui, quando a gente trata de previdência privada, nós temos que falar dos aportes, que são os investimentos, né, os pagamentos que são feitos mensalmente para você ter essa previdência privada, e depois dos resgates. Quando você faz os resgates, os recebimentos, como que deve ser também declarado na declaração do imposto de renda da pessoa física. Primeiro, vamos entender aqui de uma forma rápida o que são os conceitos para você entender qual que é a diferença na hora de você declarar. O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre, o VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre e a sigla FAP é o Fundo de Aposentadoria Programada Individual. De uma forma geral, qual que é a diferença entre os três? Nada mais é do que a forma de tributação. Então, quando você faz a opção por esses planos, você define que forma que você quer ser tributado quando você faz o resgate desses valores, entre aspas, de aposentadoria, tá? A tributação do PGBL, nós vamos ver aqui PGBL, VGBL e FAP. Tanto o PGBL quanto o FAP, a forma de tributação é a mesma. Existe dedução de até 12% da base de cálculo do imposto de renda. Tanto o PGBL como o FAP também incide IR sobre o total do resgate recebido, ou seja, na hora que você faz o resgate, você sobre o principal e sobre o rendimento, tem tributação do imposto de renda. O PGBL é ideal para você preencher a declaração do imposto de renda completa, né? Tanto o PGBL como o FAP. Por quê? Porque os dois têm dedução de até 12% da base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, o que ocorre? O FAP, ele é um tipo de previdência privada que você só vai poder resgatar praticamente quando você fizer se aposentar pelo INSS. Já o PGBL já existe mais algumas flexibilidades, tá? Sobre o VGBL, já é diferente dos dois. O VGBL ele não permite a dedução fiscal. O IR incide apenas sobre o rendimento e não sobre o principal quando você resgata. E é ideal para a declaração do imposto de renda simplificada, claro, né? A declaração completa você tem deduções desses dois pagamentos aqui, né? Dentro dos 12%, então vale a pena completa. E no VGBL vale a pena para quem faz a simplificada, tá? Vamos entender agora como que o PGBL e o FAP são lançados na declaração. Eles estão lançados por pagamentos efetuados no Código 36. Por quê? Pagamentos efetuados? Porque nós vimos lá que os pagamentos deles têm até 12% de dedução sobre a base do imposto de renda. E que ficha que a gente lança? Lança na ficha 11, pagamentos efetuados. Então, vamos dar uma olhada lá na declaração do imposto de renda. Então, a gente está aqui, né, dentro das fichas da declaração do imposto de renda. Entramos aqui em pagamentos efetuados. Vamos colocar aqui novo. Né? O código a gente já entendeu que é o código 36. Agora do Previdência Privada Complementar, tá vendo? Inclusive o FAP. Então, aqui entre o PGBL e o FAP. Aí vocês vão entrar, vão colocar aqui o titular, CNPJ, nome, descrição,
valor pago e parcela não dedutível. Tá? Todo o informe de rendimento que vocês receberem terá esses valores aqui de valor pago e não dedutível. Aí você dá o OK aqui e vem algumas informações sobre essas que eu falei para vocês, sobre dedutibilidade do imposto, as contribuições, os limites e tudo mais, que não é o foco nosso agora, tá? Continuando, então o PGBL e o FAP é lançado dessa forma. Agora vamos ver como que o VGBL, nós estamos falando de aportes, tá? Ainda, de pagamento. Como que o VGBL é lançado? Ele é lançado na ficha Bens e Direitos da declaração, grupo 99, código 06. Que ficha que é essa? Ele é lançado na ficha 14, Bens e Direitos. Vamos dar uma olhadinha lá na ficha 14, né? A ficha 11 é pagamentos efetuados, 12, 13, 14, Bens e Direitos. Vamos colocar aqui, entrar aqui no novo. Qual grupo que nós temos que colocar aqui? 99. Dentro do grupo 99, item 6. Olha aqui, ó, VGBL Vida Gerador de Benefício. Então, eles são lançados dentro de Bens e Direitos e não como pagamentos, tá? Essa é a grande diferença e confusão que é feito na hora de lançar esses informes de rendimentos dentro da declaração e por esse motivo acaba caindo em malha fina. Então, vocês têm que observar direitinho como que esses informes de rendimento são apresentados, demonstrados, para vocês poderem lançar de forma adequada. Vamos dar continuidade aqui agora sobre previdência privada. Vamos falar sobre os recebimentos, os resgates, tá? Nesse recebimento, existem dois tipos de tabelas de tributação do plano de previdência privada. Plano tabela regressiva e plano tabela progressiva. Por que que interessa nós entendermos isso? Para vocês compreenderem quais são os erros comuns na hora de lançar esses recebimentos, esses resgates. Vamos lá. O plano de tabela progressiva, as alíquotas aumentam de acordo com o valor do resgate ou rendimento, conforme a Instrução Normativa 274 de fevereiro de 2024, tá? É 2024 aqui. E que tabela que é essa progressiva? Essa tabela progressiva nada mais é do que a tabela que nós temos do próprio imposto de renda da pessoa física. E vamos ver agora sobre o plano da tabela progressiva com relação a qual ficha que nós lançamos na declaração. É a ficha número 4, rendimentos tributáveis, ou seja, aquela ficha comum que nós recebemos, né, de rendimentos, por exemplo, da conta de salários. Então, vamos ver aqui na declaração que aqui não tem segredo. Então, a ficha número 4 aqui, rendimento tributado recebido de pessoa jurídica. Novo rendimento tributário recebido de pessoa jurídica. Então, você vai colocar aqui o CNPJ da empresa que você fez o investimento, né, da Previdência, nome da fonte pagadora. Então, isso aqui é tudo comum. Rendimentos recebidos da pessoa jurídica, o próprio informe de rendimentos vai trazer todas essas informações para vocês, ok? E o próximo plano, que é da tabela regressiva, a diferença é que na tabela regressiva as alíquotas diminuem de acordo com o tempo de manutenção do investimento, que é diferente da tabela progressiva. Ou seja, na tabela regressiva, você inicia, se você fizer o investimento até 2 anos, a alíquota é 35%. E conforme vai passando o seu tempo de investimento, das aplicações, né, que a gente fala, né, que você vai fazendo ao longo do tempo, vai diminuindo a alíquota. Acima de 10 anos de investimento, você paga só 10% de imposto de renda, conforme a lei 14.803 de 2024, que acabou de ser atualizada agora, tá? A antiga lei é a 11.053. E tem a Instrução Normativa da Receita Federal, a 2.209, que é de agosto de 2024. E qual ficha que a gente lança esses resgates aqui, esses benefícios e rendimentos? Na ficha 7, rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva na fonte. Por quê? Então, vamos ver lá na declaração do imposto de renda. A ficha número 74567, rendimento sujeito à tributação. Nós colocamos aqui um novo e aí nós viemos aqui dentro de outros. Dentro desse outros aqui é onde nós lançamos o tipo de rendimento na fonte que você recebe da pessoa jurídica, onde você fez o investimento da previdência privada. Conclusão, vamos passar um resumo rápido aqui do que nós falamos sobre previdência privada. Com relação aos aportes, nós já conhecemos que são os planos PGBL e o FAP. Devem ser lançados os aportes, né, os pagamentos dentro da ficha 11, pagamentos efetuados, código 36.
O VGBL, Bens e Direitos, ele deve ser lançado no grupo 99, código 06 e dentro da ficha 14, Bens e Direitos. A parte de recebimentos e resgates, nós temos duas opções de tributação, independente dos 3 planos de previdência privada, ou FAP, ou VGBL, ou PGBL, você pode optar por qualquer um dos 2 planos. Se você optar pelo plano da tabela progressiva, você vai preencher a ficha 4, rendimento tributário de pessoa jurídica, e para a tabela regressiva, você vai preencher a ficha 7, rendimentos tributários exclusivo na fonte definitivo. Com relação à declaração do imposto de renda, se você optar pela tabela progressiva, você vai preencher os valores dos rendimentos aqui dentro da ficha 4, e o valor do rendimento ele será o valor bruto sempre, e você vai destacar aqui o valor do imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque esse valor de imposto retido na fonte, você vai fazer ajuste quando você fizer a sua declaração de imposto de renda. Com relação à tabela regressiva, você vai usar a ficha sujeita à tributação exclusiva definitiva. Quando você clicar aqui no novo e colocar outros, os rendimentos que você vai colocar aqui, o valor, na verdade, é o valor líquido, sem o imposto de renda na fonte. Ainda na ficha 4, rendimentos de cônjuge declarados indevidamente. O que ocorre? Aqui na ficha 4, vamos entender aqui, informar recebimentos de cônjuge no quadro rendimentos tributáveis recebidos por pessoa jurídica pelo titular. Então, se a gente entrar aqui na declaração do imposto de renda, o que ocorre? Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Aqui é o titular, é o informe de rendimento do titular e não do cônjuge. Se o cônjuge for dependente, aí ele vai ser lançado, né? Então, por exemplo, isso aqui é a declaração do imposto de renda minha e o meu marido ele é dependente. Então, se o meu marido trabalha, ele tem rendimento, recebeu o informe de rendimento da empresa dele e ele é meu dependente, eu vou informar os rendimentos dele de pessoa jurídica dentro do quadro dependentes e nunca no titular. Então, tem pessoas que pegam o valor do rendimento da esposa ou do marido, soma com o rendimento dele que ele recebeu da pessoa jurídica que ele trabalha. E isso dá uma série de problemas aqui, cai na malha fina com certeza. Ficha número 5 agora, que também é sujeito a cair na malha fina. Vamos ver quais os erros ali. Erro no campo carnê leão pago. O que acontece? Vamos lá ver. Informar pagamentos por meio de DARF como código da receita diferente do 190. Vamos entrar aqui na ficha do carnê-leão, né? O carnê-leão, que ficha que é? Essa daqui, né? 1, 2, 3, 4 é a ficha 5, carnê-leão, que a gente sabe que nós temos aqui, por exemplo, informações aqui sobre rendimentos recebidos de pessoa física. É pessoa física recebendo de pessoa física ou pessoa física recebendo rendimentos do exterior. Aqui, deem uma olhada que dentro dessa coluna aqui, carnê-leão, o DARF, que tem que ser lançado pago sobre o carnê-leão, o código da receita é 0190. Esse é o correto do carnê-leão. Só que tem pessoas que lançam aqui dentro outro código de imposto de renda, que é aquele imposto de renda que nós apuramos aqui na declaração de ajuste anual e que é esse valor do imposto de renda que a gente acaba pagando depois que fecha a declaração, e aí no resumo você tem imposto de renda a recolher, que é outro código, é o código 211. Não pode lançar o imposto de renda que você pagou aqui no ajuste anual ou as suas cotas dentro dessa coluna do carnê-leão. Então, é isso que está explicando aqui no caso, tá? Então, aqui, as cotas do imposto de renda pessoa física que são recolhidas sobre o código 211 não devem ser incluídas aí nessa ficha. Que cotas seriam essas? Vamos dar uma olhada aqui para quem não conhece. Então, aqui, quando eu desço aqui, né, eu tenho o resumo da declaração e tenho o cálculo do imposto. Nesse meu cálculo do imposto aqui, no meu exemplo, eu tenho total do imposto pago aqui, vamos supor que eu tenho esse valor aqui de 1.377. Eu tenho a opção de pagar de uma vez ou pagar em cotas aqui. Em cotas eu optei por 2 vezes, ele dividiu o meu valor aqui em 2 partes. Esse valor que eu pago aqui
eu vou emitir um DARF, uma guia no Código 211. Então, é isso que a legislação determina aqui, que a gente não deve lançar aqui essa informação do pagamento em cotas, ok? Ficha 6, malha fina, rendimentos isentos e não tributáveis. Indevidamente informar rendimentos de contribuintes com mais de 65 anos como rendimentos isentos no valor superior ao limite legal. Sobre essas informações, dê uma olhadinha no meu tutorial Idoso mais de 65 anos. São muitos detalhes para a gente falar sobre os principais erros para cair na malha fina. Vocês vão compreender lá que esses idosos acima de 65 anos têm dois tipos de tabela de isenção, a especial e da tabela progressiva, e vocês vão compreender como faz o preenchimento da ficha 4 e 6 e quais são os principais erros. Inclusive, vão compreender como é feito o cálculo do imposto de renda para esse tipo de rendimentos, ok? Dê uma olhadinha lá. Bom, a ficha número 7 agora, rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Que tipo de problema que ocorre aqui? Por exemplo, prêmios de loteria e de planos de capitalização informados na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, tem pessoas que recebem esse tipo de rendimento e lança indevidamente no rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, e não é. Então, que ficha que é essa? Essa aqui é a número 4, quando o correto é lançar onde? Rendimento sujeito à tributação exclusiva, ou seja, observação, devem ser informados na ficha número 7, rendimentos tributáveis exclusivos na fonte, pois não há restituição do imposto de renda. Então, esses prêmios de loteria e plano de capitalização é tudo retido na fonte imposto. Não há ajuste na declaração do imposto de renda no final do ano, não tem como ele restituir, recuperar esse imposto que foi retido. Aqui já fala que é exclusividade na fonte, então ele não pode lançar na ficha número 4, ok? Porque ali é ficha de rendimento que você faz ajuste da declaração no final do ano. Se vocês tiverem dúvidas sobre quais tipos de rendimento que a gente lança na ficha 7, que é retenção na fonte, né? Ou retenção exclusiva na fonte, dê uma olhadinha lá no meu tutorial que vocês vão entender o passo a passo desse tipo de rendimento. Então, vocês vão entender quais são os tipos e verão lá que, por exemplo, nós temos aqui no mínimo 12 tipos de rendimento incidente na fonte e de tributação exclusiva. Então, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, sorteios de qualquer espécie, né? Prêmios distribuídos sob forma de bens e serviços, prêmios em dinheiro e demais rendimentos. Ficha 12, doações. Aqui nós temos que pensar o seguinte, existem dois tipos de doações, quem faz doações e quem recebe. Ok? A parte de quem faz doações, por que cai na malha fina? Porque as pessoas pleiteiam dedução de doações que não são dedutíveis na declaração do imposto de renda. Elas entendem que ela faz doação para uma determinada instituição de caridade e, na verdade, quando cai na Receita Federal, a Receita Federal verifica que aquele tipo de doação não é da entidade que dá dedutibilidade do incentivo na declaração do imposto de renda da pessoa física. A ficha 12 ainda, quem faz doações, qual que é o outro motivo de cair na malha fina? Quando a pessoa não declara na sua declaração a doação que ela fez para outra pessoa física ou pessoa jurídica, porque quem recebe a doação é obrigatório declarar no imposto de renda, independente. Então vamos ver agora quais são as situações em que pode cair na malha fina dentro dessa ficha. Então, por exemplo, eu estou aqui na ficha da declaração e vou entrar aqui em doações efetuadas. Eu vou colocar um novo e eu tenho várias opções aqui de fazer doações para instituições. Doação, Estatuto da Criança, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, ao desporto, doações de fundo controlado pelo Conselho, tem vários que são dedutíveis. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui ele dá o alerta falando sobre a dedutibilidade, ok. As empresas, com certeza, né, que estão dentro desse rol aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, as instituições, elas têm um CNPJ específico. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou digitar um CNPJ que não é do Estatuto da Criança e Adolescente. Aí eu vou escrever aqui Casa de Apoio, já veio automático que eu já tinha feito esse teste aqui. E vou jogar, por exemplo, um valor de R$6.000 que eu fiz doação. Quando eu digito, aqui vem o valor da doação Estatuto da Criança e vem uma informação falando que vai ser deduzido como incentivo fiscal do meu imposto de renda R$802, que é o limite, R$802,62, ok. Eu dou ok e fechou aqui.
Olha o que acontece. A minha declaração do imposto de renda, eu tive uma dedutibilidade aqui. Eu tinha um imposto a pagar superior a esse. E caiu para 574. Por quê? Quando eu venho aqui no cálculo do imposto, eu tenho aqui o valor da dedução. E ele aceitou. E se eu vir aqui em pendências, né? Aqui vamos considerar esses itens aqui. Eu não tenho nenhuma pendência sobre doações, ó. Pagamentos efetuados, mas eu não tenho nada de pendência sobre doações. Ou seja, ele aceitou. E é aqui que ocorre o problema de cair na malha fina, porque a Receita Federal vai fazer o cruzamento para entender que, por exemplo, aqui, ela vai fazer o cheque, já que você colocou esse item Estatuto da Criança e Adolescente, ela vai fechar o CNPJ, a instituição Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não vai declarar para a Receita Federal que recebeu de você, e aí não vai haver fechamento das informações na hora de fazer o cruzamento. Então, a gente já compreendeu que nós vimos um caso aqui de pessoas que fazem doações para algumas entidades, instituições de caridade que não são dedutíveis no imposto de renda, e o outro tipo de doação também que pode cair na malha fina é quando, por exemplo, se você fizer qualquer doação em espécie ou bens e direitos, e você não declarar também para quem que você doou, colocar o CPF, o nome do donatário e o valor, a pessoa que recebeu essa doação, ela é obrigada a declarar independente do valor. E aí, na hora que faz o cruzamento do doador para a pessoa que recebeu a doação, aí dá problema na Receita Federal, no cruzamento das informações, cai na malha fina, tá? Agora, vamos ver o caso de uma pessoa que recebe doação. Como que ela vai lançar aqui na declaração? Então, vamos supor que ela recebeu de doação os bens e direitos aqui. Vamos colocar aqui um novo. Ela vem aqui no grupo, por exemplo, ela coloca aqui bens móveis. Ela coloca aqui o código que ela recebeu, um veículo, por exemplo. Vai colocar aqui o Renavan, vai preencher tudo, vai colocar o valor do bem que ela recebeu e vai dar o OK. Isso ela tem que declarar porque, no caso, ela recebeu o bem em imóvel. Porém, aqui dentro da declaração do imposto de renda, esse valor do veículo que ela recebeu, ela tem que declarar aqui como rendimentos isentos e não tributáveis. Então, vamos compreender aqui por que essas informações têm que ser declaradas. A gente coloca aqui novo, vamos procurar aqui a parte de doação aqui. Parcela isenta de proventos, transferências patrimoniais, doações e heranças. Então, quando você recebe alguma doação, você tem que colocar aqui o tipo do beneficiário, né, no caso, quem que te mandou, se foi o titular ou se foi o teu dependente. Aqui, no caso, esse rendimento isento não tributável tem que informar quem é que está recebendo, se é o titular ou se é o dependente, tá? O beneficiário, no caso aqui, você vai colocar o tipo, né, o nome da pessoa, e aqui o CPF, aqui pode ser CPF doador ou do espólio. E o valor, então no nosso caso aqui, seria o quê? O valor do próprio bem do veículo que a pessoa recebeu lá. E vai dar o OK. Essas duas informações de rendimentos isentos e não tributáveis com a parte de bens e direitos, ela vai cruzar com o valor da doação que a pessoa fez na declaração de imposto de renda dela. Então, esse cruzamento, se você não faz as considerações necessárias, as duas pessoas podem cair na malha fina, tanto quem doou quanto recebeu a doação, ok? É isso. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. A inscrição ela é gratuita. Não esqueça de compartilhar. E obrigada por ter ficado comigo até o final. Te aguardo no próximo vídeo.